Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, muito bem-vindos à festa da Sagrada Família, a família humana, família de Deus. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 41 a 52. A maturidade de Jesus. À primeira vista, o evangelho de hoje, exclusivo de Lucas, parece um episódio corriqueiro. Um casal que vai em peregrinação a Jerusalém e perde uma criança no meio da multidão que foi à festa. Acontece, porém, que Lucas escreveu seu evangelho mais de 40 anos após a ressurreição de Jesus. Ele não está preocupado em mostrar fatos brutos. Pelo contrário, em seus textos, escondeu uma teologia ou, se quisermos, uma catequese sobre a pessoa e a missão de Jesus. Erroneamente se diz que Jesus se perdeu. De fato, ele se encontrou. Perdidos, confusos, podiam estar seus pais, não ele. Ele começa afirmando que os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa, cumprirem assim o que estava previsto na lei. É assim que os romeiros deviam se apresentar para a festa da Páscoa. Cada um traga o seu dom, conforme a bênção que Javé, Deus, lhe tiver proporcionado. Acontece que Jesus já tem 12 anos. É a época de se realizar a cerimônia do Bar Mizvah, ou Mizvah. Nessa idade, e com esse rito, o menino entra no mundo dos adultos, passa a ser plenamente responsável diante de Deus e das pessoas. Chegou sua maturidade religiosa e civil. Escrevendo muito tempo depois da ressurreição de Jesus, Lucas pintou o quadro com algumas cores pascais. De fato, a menção aos 3 dias de busca recorda os dias em que Jesus ficou sepultado. Também a resposta que ele dá aos pais: não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Disse Jesus aos 12 anos. Revela sua condição de ressuscitado e glorificado. Portanto, à luz da morte, ressurreição e glorificação de Jesus, é que esse texto adquire pleno sentido. Nesse episódio, Lucas apresenta as primeiras palavras de Jesus no seu evangelho. Os evangelistas deram a essas primeiras palavras uma grande importância, de modo que sintetizam toda a atividade de Jesus. Para Lucas, Jesus é aquele que deve estar na casa do Pai. Aos poucos, o evangelho vai desenvolvendo esse tema, que culmina em 24:51, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Jesus está no templo, justamente na festa da Páscoa. Lucas nada fala do dom que, segundo o Deuteronômio 16:17, a família de Jesus deveria apresentar. Mas, para quem lê o texto com os olhos da fé, no ressuscitado fica claro que ele próprio se apresenta como dom para seu pai, pois deve estar na casa dele. Lucas afirma que 3 dias depois encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Esse era o modo como naquele tempo se ensinava. Jesus, portanto, está no templo ensinando os doutores. A função dos doutores daquela época englobava ao mesmo tempo a religião e a sociedade. Jesus está tendo seu primeiro teste com aqueles que mais tarde serão seus adversários e responsáveis por sua morte. O ensinamento de Jesus também englobará como realidade inseparável a religião e a vida do povo. E seu grande ensinamento, segundo o discurso-programa, é este: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar um ano de graça do Senhor. Ele, e somente ele, poderá ser chamado de mestre,
porque mostra que a verdade ou a verdadeira religião está comprometida com a libertação dos pobres. Lucas nos diz que os pais de Jesus não compreenderam o que o menino acabava de lhe dizer. Apesar de o anjo ter revelado a Maria que o santo que iria nascer dela seria chamado Filho de Deus, e apesar de Jesus afirmar que deve estar na casa do Pai, ele se torna incompreensível para seus pais. E hoje será que Jesus é compreensível para nós? Lucas, pela segunda vez, afirma que Maria conservava no coração todas essas coisas. Para esse evangelista, a mãe de Jesus é tipo do verdadeiro discípulo. Apesar de não entender plenamente, vai assumindo o projeto de Deus sem pôr obstáculos. Torna-se também um ponto de referência para os pais de todos os tempos. Ter um filho não é possuí-lo ou aprisioná-lo na dependência, mas permitir que chegue à maturidade, desenvolvendo-se como ser humano maduro e responsável. O texto de hoje termina afirmando que Jesus desceu com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles, e crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Com isso, aprendemos que Jesus continua sendo um ser humano como qualquer um de nós, respeitando as fontes da vida. No verso 52, que fala do crescimento de Jesus, recorda o modo como Samuel cresceu e se desenvolveu. Samuel trouxe novos rumos para a história do povo de Deus. Jesus, com sua prática, irá inaugurar história e sociedade novas, isto é, o reino de Deus.